Amém, pastor Renato, vem até aqui à frente. Já apresentei o pastor, né? Conhecido de muito tempo. E que o Senhor fale conosco, pela instrumentalidade do pastor, que seja a voz do Senhor no nosso coração, nesse trabalho que tem esta intenção de conquistar este bairro para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje o pastor Renato faz parte também, porque está lançando também sementes neste lugar. Vamos orar pelo pastor? Vamos nos colocar em pé. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, coloco a vida do pastor Renato Cordeiro nas tuas mãos, ó Deus, pedindo agora, Senhor, que ele seja instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor, esse coração, essa mente, e que, ó Deus, a tua palavra, Senhor, seja penetrante em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado, professor. Deus abençoe. Obrigado, professor. Em nome de Jesus. Pode usar esse microfone, né, irmãos? Graça e paz, amados, amém? Vou baixar um pouquinho só aqui. É uma alegria muito grande, né? Isso. Baixa um pouco? Isso, baixa um pouquinho para mim. Obrigado, querido. Tá bom. É uma alegria grande estar com os irmãos. Conforme o pastor Ismael colocou, eu já o conheço de longa data. Também conhecemos a irmã Giane, não conhecíamos ainda a família, né? Hoje ainda não vamos ver todos, né? Porque tem algumas que estão viajando, né? Estão lá para Florianópolis, fazendo curso de música, se aperfeiçoando para melhor servir ao Senhor. Eu percebi pela rádio, pelos vídeos que o pastor Ismael sempre manda para mim, que é uma igreja que tem uma veia muito importante na área da música, do louvor, né? E entendem que para fazer o melhor para o Senhor tem que se preparar cada vez mais. Também que Deus abençoe as ovelhas que o Senhor tem confiado nas mãos do pastor Ismael, da irmã Giane, aqui nessa localidade. A irmã Giane nós já conhecemos do tempo da Igreja Batista Sião, que ali estivemos juntos com o irmão dela, o pastor Jean. Ela depois, já conhecíamos o pastor Ismael antes. Enfim, né? No meu caso foram 5 anos, porque eu estudei num outro seminário. Aí eu vim a conhecer o pastor no ano de 87, o pastor Ismael, e ali nós éramos aqueles seminaristas que não morávamos no seminário. Era bem difícil a vida, porque trabalhávamos o dia todo, lutávamos sempre para sobreviver, e à noite nós íamos para estudar. Me lembro de algumas vezes, eu não sei ele, né? Mas eu muitas vezes me pegava dormindo, já sentava meio para trás assim, e me pegava dormindo, e ali devido ao cansaço mesmo, né, irmãos? Mas alguns amigos davam aquela pancadinha assim, né? Acorda, Renato. E, enfim, Deus foi um tempo muito precioso. A gente trabalhou ali, não sei o pastor Ismael, mas eu mesmo não tive nenhum apoio. Eu era membro de uma igreja, que era a Batista de Vilas Oficinas, que era o meu pai, tinha sido pastor. Depois me tornei ali evangelista daquela igreja, e eles não tinham condições de me ajudar com nada. Então eu trabalhava para pagar o meu seminário, mas eu tinha convicção do meu chamado, né? Eu não tinha sido, como alguns dizem, alguns são assoviados, outros são chamados, né? Lá no Rio, o pessoal no Seminário do Sul fala: se foi assoviado, foi chamado. Quem foi chamado permanece. Quem foi assoviado só, né? Sentiu assim uma emoção e tal, não fica, porque as lutas são grandes. Nós que temos pastoreado pequenas igrejas, sempre a gente está à frente de um trabalho começando,
O meu pai, pastor Alipe, pastoreou por 54 anos também todas as igrejas que ele abriu em Curitiba e região metropolitana, sempre começando, comprava o terreno, lutava para construir, aí ficava 6, 7 anos e a gente ia mudando, né? A minha irmã Ruth, ela sentiu mais isso, né? Porque ela tem alguns anos mais do que eu, né? Para vocês não descobrirem a idade dela, eu não vou falar a minha, tá bom? Brincadeira, né? Não vou falar, não. Então eu estou aqui também com a minha esposa, a Aliceia, que era membro da Igreja Batista lá da Vila 7, né? Quando nós nos conhecemos, ali em Maringá. E hoje estamos servindo ao Senhor, irmãos. Começamos em Jaguariaíva, ficamos 5 anos. Depois eu fui para Irati, fiquei 2 anos. Vim para Curitiba. Daí foi na ocasião que a gente conheceu a família da irmã Giane. A mãe dela muito, muito abençoada, uma mulher de fé, né? Uma mulher de fibra mesmo, que continua servindo ao Senhor, mesmo com a dificuldade que ela tem, né? Ela tem deficiência visual, mas ela serve ao Senhor. E sempre, muitas vezes eu ia já no Templo Novo participar de algum culto, ela estava sentada na primeira fileira ali, adorando o nome do Senhor. E aí começamos um trabalho ali, talvez a irmã Giane, pastor Ismael, lembro, começamos um trabalho perto da Jocum, ali do Uberaba, onde ficamos 9 anos, compramos o terreno com a ajuda da Sião, os americanos vieram construir o templo, ficamos 9 anos, aí depois saímos dali, abrimos um trabalho mais para cima um pouco, tinha alguns irmãos que moravam num canto do Uberaba e tinha um grupo de irmãos que moravam no outro canto do Uberaba, e esses irmãos estavam desassistidos, não tinha uma igreja para eles. No começo houve até assim um burburinho, assim uma dificuldade para aquela igreja da onde eu era pastor, que eu tinha acabado de sair, para eles entenderem que nós estávamos abrindo aquele outro trabalho, mas hoje é o campus do Uberaba, ali na frente do Jacomar. Compraram um terreno de 1,5 milhão, gastaram 9 milhões para construir o templo, e hoje tem um templo lá, frondoso, um templo bonito, estão lá servindo ao Senhor, assim como os irmãos estão. Nós não estamos mais lá, porque em 2000 eu tive o privilégio de ir no caso, eu digo por conta própria, fomos visitar o Nepal e a Índia, e Deus falou muito ao meu coração sobre a Índia, né? E então a gente, em 2014, fomos estudar inglês na África do Sul, também por nossa conta. Eu tinha sido conselheiro tutelar por 2 mandatos e eu coloquei no meu coração: eu vou guardar R$1.000 por mês e Deus vai me mostrar o momento em que eu vou gastar esse dinheiro. E durante 6 anos eu fui guardando aquele dinheiro, e foi o dinheiro que eu e minha família gastamos para comprar passagem de avião para a África do Sul e ficar 1 ano estudando numa escola lá da África do Sul. Aí depois voltamos e fomos para a Índia, aí ficamos 2 anos lá, voltamos, aí aceitamos um desafio lá do sertão piauiense, pastoreamos lá um bom período, e já há 10 anos, só para dar um resumo, né? Há 14 anos, a gente vai todo ano para o sertão do Piauí, por nossa conta também. Nós vamos com o carro, inclusive eu vendi esse carro ontem, a gente vai com o carro, as igrejas que podem ajudar, ajudam, a gente vai, fica 3 dias numa cidade, 3 dias na outra, 3 dias, e vamos trabalhando assim, em pequenas igrejas, que as igrejas do Piauí são muito carentes. O Piauí é um dos estados mais desassistidos, irmãos, de evangelismo, de evangelização que nós temos na nossa nação. É um estado muito, muito idólatra e que precisa muito das nossas orações, né? Então, esse é um resumo que nós temos servido ao Senhor, buscado fazer algo para o Senhor. Sabemos que somos apenas barro nas mãos do oleiro, e é sobre esse tema, barro nas mãos do oleiro, que nós vamos falar nessa noite. Eu quero convidar você para abrir o seu exemplar da Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo muito conhecido, capítulo 18. A gente só vai ler 6 versículos, irmãos. Amém?
Glória a Deus. E que Deus continue usando esses jovens aí. Esses dias eu estava ouvindo lá a rádio e estava glorificando a Deus pelos hinos que vocês estavam cantando, que são hinos que a gente cantava, né, antigamente, e hoje não se ouve mais nas igrejas, né? Então, que vocês continuem, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, e Deus vai honrar vocês. Eu também tenho 2 filhos que estão também servindo ao Senhor, e nós ficamos felizes pela juventude estar aí dizendo: eis-me aqui, né? Envia-me a mim, né? Amém? Alguém já falou assim, que alguns dizem assim no Isaías 6, né? Eis-me aqui, envia aquele ali, né? A gente tem que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Bem, irmãos, então aqui a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer em vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, amados irmãos. Amados, estava eu a preparar este sermão, e o Senhor estava folheando a Bíblia, perguntando para o Espírito Santo aonde que seria o texto escolhido para esta noite, para esse domingo, aqui na Igreja Batista Logos, e Deus me trouxe para aqui Jeremias capítulo 18. Irmãos, nós sabemos que Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são profetas do período exílico, né? Que período é esse período exílico, irmãos? É o período em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles ficaram lá durante 70 anos. Agora os irmãos imaginem, uma nação que foi marcada por grandes reis, uma nação suntuosa como Israel. Pensem na capital, na cidade de Jerusalém, uma cidade marcante, um templo suntuoso, o reino de Davi, o reino de Salomão. Enfim, amados, nesse momento tudo encontrava-se destruído. O templo foi destruído, muitas dos utensílios do templo tinham sido levados também por Nabucodonosor para a Babilônia. Muitos judeus, muitos israelitas tinham sido levados para a Babilônia também, principalmente os jovens, que era uma estratégia militar, né, de levar jovens. Deixavam os idosos, que não poderiam se insurgir contra a nação, levavam jovens. Então, daí entendemos que Daniel, quando ele foi, né, ele foi jovem, ainda era jovem para a Babilônia. E assim, meus irmãos, Jeremias, ele estava muito entristecido. Inclusive, nós temos um outro livro do profeta, né, que é o livro de Lamentações. O profeta, por exemplo, o Isaías é chamado de profeta messiânico, já o profeta Jeremias é chamado do profeta chorão, porque com certeza ele lembrava, talvez ele viu alguma coisa, mas muito do que lhe fora passado, daquilo que ele, da grandeza que tinha sido Israel, o povo ao qual ele pertencia, e agora naquela situação tão difícil, e é nesses momentos de dificuldades, de luta, de dor, que Deus, ele sempre mostra que ele está presente. Amém? Por exemplo, quando você vê lá no capítulo 6, que eu mencionei agora há pouco,
dizem que Isaías era parente de longe do rei Uzias, e sendo parente do rei, é lógico que ele tinha algum tipo de benesse ali no seu ministério, talvez. E a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então o Senhor mostrava para Isaías: você perdeu o rei, o teu amigo, o teu parente humano, mas eu continuo soberano. No trono dos tronos eu estou assentado. Aleluia. E da mesma forma, aqui nós vemos nesse momento de dificuldade, de perplexidade do profeta Jeremias, aonde ele vê o seu povo tendo sido trazido cativo para o cativeiro, e ele olha as ruínas da cidade. O Senhor fala com ele. Aleluia. O Senhor fala conosco, irmãos, em todos os momentos, seja nos momentos bons ou momentos de dificuldade. O Senhor fala conosco. O Senhor, Ele se apresenta a nós. Se nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele é fiel a nós, sempre. Inclusive, quando nós não somos fiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel, porque Ele não muda. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos nesse texto muitos aprendizados. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre obedecer a Deus. Nós vivemos um tempo de desobediência. Os cachorros são desobedientes. Eu tenho cachorrinho desobediente. Os filhos muitas vezes são desobedientes. Falei isso só para dar uma descontraída, né, irmãos? Os jovens são desobedientes. As mulheres e homens no casamento muitas vezes desobedientes. E assim vai. Então nós vivemos num momento em que há uma desobediência estabelecida em todos os lugares. Você fala o A, a pessoa fala B. Se você fala B, a pessoa fala A. E assim vai. Então, diante disso, há muita desobediência, mas nós queremos falar de obediência. Alguém já falou, né, que o alfabeto de Deus é diferente, né, porque o nosso é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. Obedecer. Ele quer que nós obedeçamos. Então, nós vemos que quando Deus fala com o profeta, qual é a atitude do profeta no versículo 2? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui uma atitude de obediência do profeta, de disposição, uma ação. Para obedecer a Deus é necessário disposição e ação. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra oração, ela tem dois verbos. Tem o verbo orar e o verbo agir, né? Por exemplo, se eu falar, eu estou orando para que as pessoas se convertam, eu estou em oração. Eu não posso só orar, eu tenho que fazer algo por elas. Eu tenho que fazer algo por elas. Eu tenho que ir além e fazer algo por elas. Então não é só orar, é também agir, fazer algo. Nós vimos agora, irmãos, graças a Deus, quantas igrejas se levantando de todas as formas lá para ajudar o Rio Grande do Sul, né? E isso tudo é atitude de obediência. Então levanta-te. E aqui no versículo 3 diz: e descia a casa do oleiro. Ou seja, ele de fato levantou-se. E eu digo para você, talvez na situação em que você se encontra, o Senhor está dizendo para você: levanta-te. Levanta-te. Se levante de onde você está. Tome uma atitude. E isso não é só uma atitude pontual, mas é constante. Não é eu pegar, o pastor me ensinou, cheguei em casa, sentei na cadeira, me levantei. Sentei na cadeira e me levantei. Opa, estou fazendo a vontade de Deus. Não, não é isso. Isso é uma atitude pontual. Você precisa sempre estar disposto. Estar disposto a
o pastor de repente chega para você e fala assim: olha, irmão, eu preciso visitar uma pessoa que está precisando de uma visita, vai comigo, se disponha a ir, vá até lá, levanta-te, obedeça. Então isso requer disposição. O profeta precisou se levantar, e para obedecer a Deus também é necessário se humilhar. Eu fui fazendo uns tópicos assim. Para obedecer a Deus é preciso se humilhar. Aqui a Bíblia diz: eu fui e desci à casa do oleiro. Essa palavra descer, ela nos remete à humilhação. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, amados, se humilhe na presença do Senhor. Se você quer obedecer a Deus, se humilhe, desça, e você vai ver que você vai ser exaltado num outro momento, amados. Então desce a casa do oleiro, e o que ele fez? Ele desceu a casa do oleiro. Versículo 3 fala: e desci a casa do oleiro. Mas para obedecer a Deus é necessário fazer exatamente o que ele ordena, amém? A Bíblia diz 2 vezes no versículo 1: e veio a minha palavra do Senhor. E eu anotei também o versículo 5, diz lá: então veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, Deus ordenou, Deus estabeleceu algo, e nós devemos obedecer. A Bíblia diz: melhor obedecer do que sacrificar. É igual aos pais, né? O pai está com a varinha na mão para bater no filho e fala: olha, obedeça, senão você vai ser sacrificado. Pega a vara, né, a varinha, e bate nele. Modo de dizer, né? Então ele vai preferir o quê? Se ele for inteligente, vai preferir obedecer, que ele não vai apanhar, não vai ser executado. Eu sei que vocês aí, os meninos, não apanharam, né? Os meus filhos também não apanharam. Os meus não apanharam pouco. E a gente sempre gosta de lembrar, né? Eu e a Ruth, né? Lá na nossa casa nós somos em 6, né? Igual a novela, éramos 6. Então, a gente sempre fala que os 2 primeiros apanharam mais. Aí depois os 2 outros apanharam um pouco menos, e os outros últimos apanharam um pouco menos. Mas eu ainda assim, sendo quase um dos últimos, ainda apanhei bastante, porque eu preferia desobedecer. E daí minha mãe me sacrificava. E quase que algumas vezes me sacrificou mesmo de cacetada. Mas igual eu digo assim, eu não sou a favor disso. Eu falei para vocês que eu fui conselheiro tutelar 6 anos. Eu não sou a favor disso, da violência, obviamente. Mas também a gente tem que mostrar, como diz a Bíblia no Provérbios, né? 2 vezes: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Então nós temos que ensinar. E então o Senhor ordena, e cabe a nós obedecer. Então, um outro ponto que eu quero colocar para os irmãos aqui é que Jeremias fez o que Deus ordenou, ok, mas para obedecer a Deus precisamos passar pelo processo, amém? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do processo, não vou me demorar muito, são 19 e 11. E também para obedecer o processo, eu vou falar um pouquinho no versículo 3 e 4, mas vou pular o processo porque depois eu volto para ele. Para obedecer a Deus, devemos entender que somos apenas barro, e Ele é o oleiro, amém? Nós somos barro, barro é barro. Tem muita gente aí se achando, né? Aí nas igrejas por aí, mas não passa de barro. Mesmo que você ache que você não é barro, você é barro. E o Espírito Santo sempre vai estar te lembrando: você é barro, você é frágil. Você pode se quebrar a qualquer momento. E aqui diz, irmãos, então, o versículo 4, na parte B, diz assim, ó: tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer.
Então vamos ser moldados segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Como Jesus falou quando estava prestes a ser crucificado: Senhor, está difícil, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui nós entendemos, irmãos, que Deus quis moldar primeiro o profeta, o servo. E eu sempre gosto de dizer, amados, que só existe uma categoria de crente. Sabe qual é? Servo. Dizem na biografia que o Billy Graham, um dia, não sei se foi o Billy Graham, o outro grande pregador, não sei exatamente, mas parece que foi o Billy Graham, que alguém falou para eles, foi apresentá-lo, e disse: olha, aqui agora o grande pregador, o grande homem de Deus, falou um monte de grande. Aí quando ele pegou o microfone, ele disse: olha, se eu sou grande, eu não sou servo, e se eu sou servo, eu não sou grande. Então, se é grande, não é servo. Está aqui o fulano de tal, grande pregador, anda não sei para onde, grande. Aí você dá uma perguntada assim: em quantas igrejas pequenas ele foi pregar? Chama ele do lado, e se ele falar que ele não foi em nenhuma, ele é grande. Então, se ele é grande, ele não é servo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista da Sara Shiva, ontem, antes de dormir, e eu achei bem legal o que ela faz, pastor. Os pastores escrevem para ela, e ela fica 3 meses na igreja por conta dela, ajudando a igreja. E ela usa o ano dela inteirinho, em 4 igrejas. E ela diz: eu vou, se a igreja puder pagar, eu não vou. Eu vou se a igreja não puder pagar. E fico lá, e ela trabalha mais com os casais, não só da igreja, mas casais potencialmente que podem, que de repente estão com problemas, e através desse problema podem vir para Cristo. Problemas de relacionamentos. Então, meus amados irmãos, é isso, é servo. Deus é o oleiro, é Ele que nos molda. Aleluia. E aqui, eu queria falar com os irmãos rapidamente agora, na segunda parte final da pregação. Vamos falar um pouquinho sobre o processo que eu falei agora há pouco. De acordo com, isso aqui eu peguei do Google, por isso eu vou ler, minha memória já não ajuda muito. De acordo com geólogos e estudiosos, existem cerca de 200 tipos de barros na superfície do planeta Terra. Então guarde esse número, tem 200 tipos de barro na superfície do planeta Terra. Mas só alguns servem para se fazer um vaso. Só alguns. Talvez o pastor Ismael já pregou sobre isso, mas se já pregou, reforça-se hoje. E a escolha dos melhores tipos de barro é feita pelo profissional denominado de oleiro, considerando características específicas e quando o barro está em estado bruto. Então, quem é esse oleiro especializado? Aqui ele está falando de um homem que estudou, que se preparou, tal, um geólogo, mas para nosso entendimento, espiritualmente falando, quem é esse oleiro tão tremendo? Deus. É Deus. Amém? É Deus que está trabalhando em nossas vidas. E aí, meus irmãos, sabe quantos desses 200 que servem para fazer vaso? 8. 200 tipos de barro. Só 8 servem para fazer vaso. Os outros não prestam. Irmãos, incrível, né? É incrível isso. E aí entra o processo para a confecção do vaso, que eu queria terminar. Para se tornar um vaso, o barro passa pelo menos por 7 processos. Primeiro, a extração do material. Para termos o barro, extraímos a argila, que também é conhecida como barro. Então, a primeira coisa que acontece, Deus tira, o oleiro, vamos falar do oleiro primeiro, ele pega o barro de um lugar e coloca num outro lugar onde ele possa trabalhar com aquele barro, bem
no seu início, bem bruto. Então, irmãos, muitas vezes Deus nos tira de um lugar e leva-nos para outro lugar para sermos o quê? Moldados, para começar a ser moldados. Para começar a trabalhar. Quando nós fomos lá para a África, para fazer inglês, a gente, como pastor, né, eu pensei, bom, vou chegar lá, eles vão me colocar, vão me colocar um cargo de posição de pastor, né? Eles mandaram eu lavar as rodas dos carros. E a minha esposa está aí de testemunha, não sei em particular com ela. Eu não reclamei, mas com ela eu reclamei. Eu não reclamei. Porque, como diz aquele ditado, como é que manda quem quer, obedece quem tem juízo. E como eu tenho, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu tenho um pouquinho de juízo, né? Eu aceitei lá. Era difícil de ver menino assim da idade dele. Fulano, Renato, depois que você terminar essas 4 rodas dessa caminhonete aí, vai lavar essa outra aqui. Olhar para o camarada aqui, aí ia procurar no Facebook. O camarada era um 0, meu Deus. Entendeu? Que a gente tem essas coisas, né? Ficava pensando assim, né? 0 que eu digo, não para Deus, né? Mas talvez pensando, não tinha ministério, não tinha nada. Era um jovenzinho lá. Mas foi até o final essa tribulação. Não acabou nunca. Mas acabou depois que a gente voltou, né? Mas aí é difícil, muitas vezes, nós entendermos. Então Deus pega a gente numa situação e nos coloca em outra situação. Porque eu tinha recém saído do conselho tutelar, né? E me posicionei naquela situação. Então a primeira coisa é a situação. A segunda, o oleiro começa a limpar, começa a fazer uma limpeza do material retirado. Aí tira pedaços de pedra, do barro, desses 8 que pode fazer o vaso. As raízes das árvores podres, os galhos secos, areia grossa e todo o lixo. Então, meus irmãos, isso aí é um processo, falando espiritualmente, aplicando para nossas vidas, é uma obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Que ele vai tirando, né? Vai tirando aquilo que não presta. Eu me lembro que quando nós estávamos ali na primeira igreja do Uberaba, ali que a gente abriu, a gente falava sempre para eles que é como uma casa, né? A gente tem aquela casa, tem muita gente que, por exemplo, tem muitas mulheres que tem a família ali, enfim, tem aquele cantinho da bagunça. E não quer que ninguém acesse aquele cantinho, porque de certa forma é vergonha, né? Então, recebe a pessoa na sala, se a cozinha estiver limpinha, daí recebe na cozinha, né? Mas naquele lugarzinho ali que está bagunçado, não recebe. Então, irmãos, quando nós somos uma casa, comparado a uma casa, o Espírito Santo vai trabalhando, e nós não podemos nos dar ao luxo de dizer, Espírito Santo, aqui você não vai mexer. Aqui você não pode mexer. Esse lugar aqui é meu. Mas quando o Senhor está reinando em nossas vidas, quando nós entendemos que Ele é o oleiro por excelência, então nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe, amém? Naquela área da nossa vida. E vai em qualquer canto da nossa casa, todos os cantos debaixo do tapete, veja tudo que não presta e vá tirando. Glórias ao nome do Senhor. Aí vem um outro processo, depois de tirar o barro do lugar onde ele estava, colocar para um outro lugar, isso já é um processo complicado. Depois de pegar esse barro e tirar pedrinhas, tirar fiapinhos, tirar pedaços de madeira e tal, aí começa o amassar o barro. Então se coloque no lugar, como nós somos de fato, se coloque no lugar de um vaso, de um barro, sendo amassado. E digamos, comparando que ele pudesse pensar, ele talvez pensaria,
por que está fazendo isso comigo? Por que está me amassando? Né? Por que está fazendo isso comigo? Está me amassando, está fazendo. E também aquilo que antes era visto como torrões seco e duro, agora será umedecido com água. Podemos colocar a palavra de Deus, né? Fazendo um comparativo. Depois que está bem amassado, ele joga no chão e começa a pisar. E será que isso é confortável? Não é. Quantas pessoas para chegar onde Deus queria que elas chegassem, tanto na Bíblia como na nossa vida, pessoas que nós conhecemos, a gente lê livros de pessoas que passaram por isso, quanta tribulação a pessoa passou para chegar aonde Deus queria que ela chegasse. E aí, meus irmãos, por isso que às vezes nós temos que tomar cuidado da questão, por exemplo, do neófito. A pessoa, eu tive problemas com isso, porque quando a gente pastoreia a igreja pequena, as pessoas chegam e às vezes a gente, naquele ímpeto de encher a igreja, enfim, já começa a colocar a pessoa para fazer isso, fazer aquilo e tal, não procura tirar um histórico da pessoa, para ver se realmente, né, às vezes é uma pessoa que deu tanto problema e vai dar problema ali também. Então, amados irmãos, esse é o processo de amassar o barro. E aí, meus irmãos, é um longo período de tratamento com o barro, e isso vai demandar tempo. Daí o barro é coberto com uma lona preta, e é como se fosse assim, ó, fica lá escondido e ninguém vê. É aquele período lá, está lá coberto, depois de ter sido amassado, bem amassado, de ter sido extraído tudo que não prestava, tudo que ia atrapalhar o processo. Aí joga num canto lá, cobre com uma lona, e aí talvez o barro pode pensar assim, pronto, agora o pastor vai esquecer de mim. Me jogou aqui nesse canto aqui, não vai lembrar que eu existo. Deus não vai lembrar que eu existo. Eu estou aqui no canto, estou jogado, estou desprezado, vou ficar aqui. Mas não é tudo, é o tempo. Lá na comunidade, eu vi um testemunho uma vez da comunidade evangélica de São Paulo, que tinha CDs muito bonitos assim que eles tinham, e o baterista contou que para ele chegar a ser baterista, ele era pequeno ainda, e ele ficava admirando o rapaz tocando a bateria, o tocador da bateria, que foi antes dele, e ele chegou ali e falou, olha, eu queria tocar bateria, eu queria fazer isso aqui também igual você faz. Aí o rapaz pegou uma flanela, pegou um pedaço de pano, uma flanela, e ele falou, você quer fazer o que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, todo domingo, o culto começa às 6, 5 da tarde, você vai começar a limpar a bateria, lustrar a bateria, passar o pano na bateria, vai começar assim. Aí ele falou, mas é assim que se começa a aprender a tocar? Ele falou, é assim, no reino de Deus é assim. Aí depois ele se tornou melhor do que o outro, mas ele passou pelo processo. Talvez as pessoas ao olharem para ele ali, puxa vida, o menininho ali limpando a bateria, passando pano na bateria, olha, né? Outros podem dizer assim, nossa, que bênção que tem alguém assim que faz isso, né? A gente, quando pastoreia a igreja pequena, a gente faz, os irmãos sabem muito bem, a gente faz de tudo, não escolhe trabalho, não tem o que a gente não aprenda a fazer. Então, amados, esse é um processo, né? E ali vai, enquanto o barro é coberto, nesse período será extraído o oxigênio ou a bolha de ar para adquirir uma consistência maior e para não trincar quando for um vaso. Fica resistente. Igual aquele camarada que fala assim, quanto mais me bate, mais forte eu fico. É igual massa de pão. Eu faço bastante pão. Então eu posso falar isso. Brincadeira. O barro fica
lá, até que chegue no ponto de ser moldado. Aí vem, agora só falta 3. Aí vem a moldagem do barro. O oleiro coloca ele sobre as rodas, como está aqui no livro do profeta. É um tipo de trabalho que não mudou muito. Não tem muita tecnologia. É um tipo de trabalho, como que a gente pode falar? Um trabalho artesanal, manual, etc e tal, né? A gente usa muito etc quando esquece. Então vamos lá. Aí o oleiro coloca sobre as rodas e vai amassando de novo, como diz o outro. Vai de dentro para fora, num processo circular e dando forma. E em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Até aquele hino antigo que a gente canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. O pastor Marcos Witt, lá do México, acho que ele mora em Miami, mas ele é mexicano, né? E ele é um grande levita. E uma vez no culto, aquele hino lá, Renova-me, é de autoria dele, né? Aí os irmãos estavam cantando aqui, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, e falando ali do processo, parece que cantaram mais uma música que falava assim de o Senhor quebrar e tal. E aí tinha uma mulher toda fervorosa, Senhor, quebra a minha vida, Senhor, quebra a minha vida, quebra a minha vida, e tal, e tal, e tal. Aí, passaram-se os dias, aquela mulher, ela não apareceu na igreja, e depois ela acabou aparecendo uns dias depois, tipo assim, 15 dias, 20 dias depois, e ela falou para o pastor Marcos Witt, pastor Marcos Witt, eu não sei o que está acontecendo. Olha, lembra daquele domingo que eu vim no culto? Então, parece que Deus começou a quebrar, parece que uma caterpillar passando sobre a minha vida, um monte de situação. Daí ele falou, irmã, lembra do que a irmã cantou? A irmã levou a brincadeira, mas Deus levou a sério. Deus fez o que a senhora pediu. Então, na próxima vez, quando a senhora for cantar, com tanto fervor, pense melhor. O que o Senhor vai fazer. Então, conforme diz o hino, a gente pensa que as palavras jogadas ao vento. Se você promete para um ser humano, o camarada fica te cobrando a vida toda, imagine Deus. Quebra a minha vida e faz de novo. Está pensando que é brincadeira, eu vou quebrar você essa semana ainda. Você vai ver o que é bom. Irmãos, não é fácil. É isso aí, é o moldar de Deus, é o trabalhar de Deus. E aí o penúltimo, depois que o vaso fica pronto, ele ainda agora, talvez o vaso vai pensar assim, bom, agora o barro, né, eu sou um vaso, agora já vou para um lugar de destaque. Não, ele é colocado em uma espécie de cabide na sombra e no vento, até que se enxugue e fique resistente até o último estágio. E o último, a fornalha de fogo. Oh, meu Deus! Quando estava tudo, né? Foi amassado, foi pisado, colocado debaixo da lona. Ainda tem a fornalha? Tem a fornalha. É a última etapa. E para que serve a fornalha? O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente, aleluia. Então, se você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, é porque você está na olaria de Deus. Não é tempo de você desistir. Falta pouco. Irmãos, eu reconheço muitas vezes no meu ministério que eu perdi muita coisa porque eu deixei ele caminhar mais 2 passos, 3 passos. Hoje eu olho para trás e reconheço que talvez eu deveria ter andado um pouco mais. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. 2 características, beleza e resistência. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna e não aparente,
e coisas que não dá para ver, então ele é purificado completamente, e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser um vaso útil. Aí, ainda assim, você está disposto, a pergunta final, a ser um barro nas mãos do oleiro? Você, irmão, está disposto a ser um vaso, depois de tudo isso que se colocou aqui? Né? Lembre-se de Gálatas 2:20, onde Paulo diz, né? Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que nós entendamos, irmãos, que esse é o processo de Deus. E Deus abençoe o pastor Ismael, a irmã Giane, Deus abençoe seus filhos e filhas, Deus abençoe essa amada igreja que com ele caminha junto, de mãos dadas, continue. Esse bairro aqui com certeza precisa muito dos irmãos, precisa muito, vocês são um luzeiro, uma luz aqui a brilhar nesse local. Que Deus continue abençoando. Vamos ficar em pé e eu quero fazer uma oração antes de devolver a palavra aos irmãos. E se eu passei um pouquinho do horário, os irmãos nos perdoem, mas depois de tanto tempo, da pastor Ismael, eu tinha que gastar um pouquinho, sem rever o irmão. Vamos então agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores maravilhosos que nós prestamos a Ti, Pai. Louvores que edificam o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra aqui em Jeremias. Obrigado porque nós entendemos que o Senhor é o oleiro, o supremo oleiro. E nós nos colocamos disponíveis a Ti, Pai, para realizarmos o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas. Pai, nos ajuda a passar pelo processo. Nos ajuda. Não é fácil. Somos seres humanos, somos falhos, somos pequenos. Muitas vezes lamentamos, muitas vezes murmuramos. Mas que o Senhor, na Tua eterna bondade e misericórdia, esteja sobre nós nos ajudando. Que a presença do Teu Espírito Santo seja constante nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esse ministério, por esta igreja, por esses jovens de valor que estão aqui, junto com o seu pastor, servindo ao Senhor. Agradecemos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, podem sentar, é um prazer estar com os irmãos. Amém. Os amados, não sei se é o pastor Ismael ou o jovem, vão estar com a palavra. Obrigado.